Para a turma de métodos quantitativos, nós vamos ter as aulas às segundas-feiras, no horário das 19 às 21h50. Aqui são as datas, só para reforçar, né? O retorno dessa turma é no dia 13/3. A B1 está prevista para o dia 10/4 e a B2 prevista para o dia 5/6. Esse é o QR Code da turma de métodos quantitativos. Por favor, acessem esse QR Code, que aqui eu vou encaminhar materiais complementares e vocês podem tirar dúvidas comigo durante o semestre. Continuando a nossa apresentação, agora nós temos aqui a nossa aula 2, né, voltando na matéria de métodos quantitativos. Nós vamos explicar um pouquinho o que são funções afins, né? Nas aulas anteriores nós vimos o quanto é importante a matemática. Muitas vezes nós praticamos exercícios constantes e nem nos damos conta, né, de quanto que nós aplicamos isso. Mesmo que somos assalariados e microempreendedores, nós estamos então constantemente recebendo o contra-cheque, o nosso salário, né? E nós temos contas a pagar. Quando nós recebemos salário, nós consideramos como receita, e quando nós pagamos, nós consideramos como geração de despesas. Receita é a entrada monetária ou a aquisição de um bem. Exemplo, salário, compra de imóvel ou máquina. Despesas são custos que nós devemos pagar para algum bem ou custos fixos, como água, luz, aluguel, etc. Vamos ver como funciona, então, a distribuição de receita e despesa. São as entradas e saídas de dinheiro dentro de uma contabilidade, né? Quando nós fazemos aí a contabilização do que entra e do que sai, nós estamos falando de receitas e despesas. A classificação desse gráfico nós chamamos de razonete, onde a sua representação gráfica demonstra a apuração dos resultados para manter o equilíbrio do saldo, que tem que ser zero. Voltando nas aulas anteriores, nós apresentamos, né, o plano cartesiano, nós falamos o que são os quadrantes, como que eles são representados, né? Então, a representação gráfica do razonete lembra muito um plano cartesiano, onde o plano cartesiano é um sistema constituído de dois eixos, x e y, perpendiculares entre si, onde os eixos se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Então, aonde existe o cruzamento dos dois eixos, obrigatoriamente tem que ser 90 graus. O plano cartesiano, os números eles podem ser positivos ou negativos. Os números positivos eles vão para cima e para a direita, né, dependendo da posição aí de x e y. E já os negativos, eles vão para baixo e para a esquerda, representados então dessa forma. Primeiro quadrante, tanto x quanto y são negativos. Segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo, então mantendo o para cima positivo e o para a esquerda negativo, o para a direita positivo. Já no terceiro quadrante, tanto x quanto y são negativos, porque nós estamos para baixo e para a esquerda. E no quarto quadrante, nós temos x positivo e y negativo, porque nós estamos para baixo e para a direita. O primeiro quadrante, então, os números serão positivos, porque x e y são maiores que zero. O segundo quadrante, nós temos números negativos e positivos, porque o nosso x é menor do que zero e o nosso y é maior do que zero. No terceiro quadrante, ambos são negativos, porque tanto x quanto y são negativos, né, são menores que zero. E no quarto quadrante, volta, né, a dualidade, onde x é maior que zero e y é menor que zero, sendo representados, então, né, desta forma no gráfico do plano cartesiano.
Lembramos que a função afim ela é representada por uma reta perpendicular ao eixo. Para facilitar os nossos estudos, vamos então aplicar a função afim no Excel. Abra o Excel em seu computador para que a gente possa então começar a fazer esse desenvolvimento. Então, nós vamos passar algumas atividades complementares para vocês via AVA, tá? Para que vocês possam iniciar, né, essa caminhada no Excel para começar a colocar as funções e identificar como que esses gráficos se apresentam, quais são as características do gráfico, quando você muda alguns dados, como que a representação gráfica também é modificada. Nas próximas aulas, provavelmente eu já estarei de forma presencial, então aí já vai ficar mais fácil, nós vamos agendar laboratórios para que a gente comece a fazer essa atividade de forma mais prática. Então vamos pegar um resumo aqui da função afim, né? Qual que é a definição? Ela também é conhecida como função de primeiro grau. Ela é uma norma matemática que relaciona variáveis de uma equação. A estrutura dela sempre vai ser apresentada como f de x que é igual a x mais b, onde a e b são números reais e a sempre vai ser diferente de zero. Os elementos raiz é o ponto que corta o eixo x, ou seja, quando o y é igual a zero, o ponto que a reta cruza o x é chamado de raiz. Coeficiente angular é o valor a, que acompanha a incógnita x. E o coeficiente linear é o valor b, que é o termo independente que não possui x. O domínio são os valores de x e a imagem são os valores de y. Aqui existem algumas representações gráficas, onde nós temos aí, quando o nosso A é positivo, nós temos uma função crescente, quando o A é negativo, a nossa função é decrescente, e quando o A é zero, a nossa função é constante. Como que nós vamos desenhar esse gráfico, montar o plano cartesiano, né? Primeiro, calcular os dois pares de ordenadas do domínio e da imagem. Então, eu preciso saber quais são os valores correspondentes de x e y. Localizar esses pontos, né, nos pares ordenados junto ao gráfico e traçar uma reta que passe por esses pontos. Assim, nós temos, então, a descrição da função afim, dos seus elementos e a característica gráfica de representação dela. Quando nós falamos de estatística descritiva, nós estamos falando aí de uma série de elementos, né? Nós estamos falando de medidas, de variabilidade, de posição, né? Dentro da variabilidade, ela ainda se divide em dispersão, que é a variância, desvio padrão, coeficiente de variação. A posição, nós temos aí as separatrizes e a tendência central. Então, nós estamos falando de medianas, nós estamos falando de média, de moda. Na variabilidade, nós falamos de assimetria e de curtose. Isso tudo, ao longo do semestre, nós vamos passar por todas essas informações. Não precisa decorar isso agora, é só uma forma ilustrativa de mostrar de onde nós estamos começando e até onde nós vamos chegar. Alguns conceitos. Estatística descritiva é a função, né? É um conceito matemático importante que estabelece a relação entre dois conjuntos distintos, onde determina uma relação entre dois elementos ou dois conjuntos. A estatística é uma ciência que cuida da coleta de dados, de descrição e de interpretação desses dados. Esta não é a única forma de definição de estatística, tá? Johnson e Cubby, eles dizem que a palavra estatística possui significados diferentes para pessoas, áreas e interesses diferentes. Nós temos estatística descritiva. Estatística descritiva é a etapa inicial de análise utilizada para descrever ou resumir os dados. Estatística
inferencial é a etapa onde você tira conclusões com base nas amostras. A amostra é uma parte das informações que possam ser entendidas para toda a população. Então, o sistema de amostragem, eu não consigo, por exemplo, dentro da população do Brasil, fazer uma estatística com todas as pessoas, com 100% das pessoas que moram no país. Então, eu faço uma amostragem. Eu pego valores e respostas e resultados de perguntas que são feitas em parte das populações, né? Então, dentro do país nós temos estados, dentro dos estados nós temos cidades, dentro das cidades nós temos os bairros, e assim nós vamos pegando a amostragem de cada um desses cenários e para compor o todo. Então, uma estatística inferencial, ela é baseada em amostras. É isso que o IBGE faz quando ele faz o censo. É impossível conseguir fazer perguntas para toda a população brasileira. Faz-se, então, uma amostra. Eu vou deixar aqui um vídeo para vocês falando sobre alguns métodos estatísticos para ficar um pouquinho mais claro, tá? E eu volto na sequência. Olá, você sabe o que é e quando utilizar da forma correta o método estatístico? Se você quer saber essa resposta, assista este vídeo. Meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui para dar algumas dicas, ensinar algumas técnicas para jovens pesquisadores. Então, se você gostar deste vídeo, eu gostaria de pedir, por favor, dê um like, comente, deixe seu comentário, o que você achou, e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal para nos apoiar. E também clique no sininho aqui abaixo para que você receba as notificações, porque a gente sempre está produzindo novos conteúdos que com certeza vão lhe ajudar. E além disso, o que eu queria também deixar destacado é que aqui abaixo na descrição nós sempre colocamos um resuminho do vídeo e colocamos referências bibliográficas e alguns links com conteúdos gratuitos para download, por exemplo, e-books, checklists, modelos de fichas e muito mais. Isso com certeza vai ajudar na sua pesquisa científica. Bem, passando às apresentações, vejamos o que é um método estatístico. Bem, o método estatístico é uma representação de processos complexos mediante a análise quantitativa e a representação desses processos complexos de forma quantitativa para comparar fenômenos e estabelecer algumas regras gerais. Então vamos entender um pouco melhor do que é isso. Eu vou explicar ponto por ponto. Bem, no método estatístico nós olhamos processos complexos da política, da sociedade, do direito, enfim, organizações, instituições que possuem diversos elementos a serem analisados e nós fazemos representações simplificadas por meio de dados estatísticos, né? Por termos quantitativos. Só que não é só verificar em números algumas relações e alguns números referentes aos fenômenos estudados. Não é simplesmente você levantar esses números e falar qual que é a proporção. Isso não é um método, não é um caminho para chegar ao resultado. Isso daí é simplesmente um levantamento de dado e, posteriormente, a formação de uma informação, mas não um conhecimento. Não um conhecimento científico. Por quê? Porque quando você faz esse levantamento e você transforma esses processos da realidade, esses fenômenos em representações estatísticas, você na realidade, a partir do momento que você faz essa simplificação numérica, você precisa estabelecer parâmetros e comparar os dados obtidos
para verificar se está correto ou não os resultados obtidos por essas representações. Ou seja, eu preciso verificar se essas representações significam alguma coisa. Será que esses dados levantados e a comparação entre eles permitem que eu construa algum conhecimento? Permitam que eu possa identificar algo? Permitam que eu possa chegar a alguma conclusão? Ou eles simplesmente são dados que eu ainda preciso colher muito mais para chegar a algum resultado na minha pesquisa? Então, por exemplo, se eu quiser fazer um trabalho conectando a relação entre o grau de escolaridade dos brasileiros e a renda mensal deles, então o que eu vou fazer? Claro que eu vou fazer uma representação estatística, dividir vários setores da sociedade em grupos, a partir desses grupos, por exemplo, gênero, idade, regiões do Brasil. A partir disso, eu vou fazer a análise em relação à renda desses grupos e a conexão com a questão, o nível de escolaridade. A partir daí, estabelecendo a relação, os dados, os levantamentos que eu coleto e, portanto, as representações estatísticas, por exemplo, por regiões do Brasil, eu posso comparar e verificar se realmente existe uma conexão entre o nível de escolaridade e a renda mensal. Se existe um impacto do nível da escolaridade e a renda mensal. Rendas maiores necessariamente são de famílias que possuem um nível de escolaridade maior? Quer dizer, eu preciso verificar se existe essa relação efetivamente, né? Então eu preciso também fazer um levantamento de dados muito elevado. Claro, se você é um jovem pesquisador, está fazendo um trabalho de conclusão de curso da especialização, de um MBA ou de uma graduação, claro que você não vai pegar de todos os lugares do Brasil, você pode pegar em dada região, às vezes em dado município, e estabelecer essa relação. Por quê? Porque você está falando, olha, a minha análise é em relação ao município tal. Por quê? Porque quanto mais dados você coletar e quanto mais dados você representar de forma numérica, estatística, quantitativa, melhor para depois você verificar se os fenômenos relacionados, eles realmente, os dados coletados representam alguma coisa, né? Então eu faço um conjunto, né, de dados numéricos, representações quantitativas para verificar se realmente aquela simplificação numérica que eu fiz reflete determinados processos complexos da sociedade. Porque, por exemplo, a questão da escolaridade, ela sofre impacto de vários elementos da sociedade, né? Exatamente localidade, período histórico, né, investimento público, uma série de coisas, políticas públicas para exatamente incentivando, planos de incentivo à educação. Será que aquele município tem? Será que aquele município não tem? Às vezes também gênero, dependendo da localidade, do país, da cidade, etc. A renda mensal, existem vários elementos que têm impacto. É só o nível de escolaridade? Não, esse é um dos elementos. Então, quer dizer, são vários elementos complexos que possuem vários fatores de impacto, mas quando eu faço a representação estatística, eu tento chegar a determinadas generalizações, determinadas conclusões, comparando esses fenômenos por representações numéricas, quantitativas, para verificar se existe alguma conexão. Portanto, estaria errado se eu falasse que o método estatístico é simplesmente um método descritivo, porque eu estou descrevendo os dados. O que eu vejo um erro muito frequente entre alunos e mesmo pesquisadores que são mais sêniores, né, que possuem mais tempo de experiência, às vezes eles falham nesse método estatístico, porque eles fazem o levantamento dos dados e chegam a determinadas conclusões por meio da descrição dos dados levantados. Primeiro, você precisa comparar fenômenos. Não adianta você simplesmente, por exemplo, se eu vou fazer o levantamento estatístico do grau de escolaridade em todas as regiões do país. Tá, para quê? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu problema?
Qual é o objetivo da sua pesquisa científica? Dessa forma não adianta nada, né? Então, eu preciso comparar fenômenos, eu vou comparar a renda mensal com a questão do nível da escolaridade. Ótimo, estou comparando. Mas as representações simplificadas, né, numéricas que nós obtivemos, né, e, portanto, as medições que são feitas, elas realmente permitem que a gente chegue a determinadas conclusões? Essa é a grande questão. Então não adianta você fazer, primeiro, conseguir um grupo muito pequeno dentro do montante que deveria ser analisado. Então você tem um universo elevado e você pega um grupo pequeno e você faz um levantamento, faz medições estatísticas e você não vai chegar a conclusão científica nenhuma. Você não vai gerar um resultado relevante e não vai permitir que você gere nenhuma conclusão mais genérica, mais abstrata, que possa permitir que o indivíduo verifique quais são os resultados em relação ao cenário do país. Qual é o raio-x do nosso país em relação à escolaridade e renda mensal? Se você não fizer uma pesquisa séria, pegando uma amostragem suficiente para fazer o levantamento, as medições corretas, se eu não comparar da forma correta e se eu não conseguir comprovar que existe sim uma relação, e por isso que eu preciso pegar uma quantidade elevada de situações, enfim, fazer um levantamento e que a representação numérica realmente reflita a realidade, se eu não fizer isso da forma correta, o meu trabalho está jogado no lixo. Então não adianta você simplesmente pegar dados, fazer medições, colocar porcentagens, fazer um pseudo método estatístico, mas na realidade seu trabalho ser uma mera descrição. Né? Descrição desses números. Olha, eu cheguei a essa conclusão, cheguei nessa conclusão, portanto parece que existe uma relação tal. Não, você precisa também fazer o quê? Você precisa, além dessa descrição, claro que você precisa descrever o método, como que você utilizou, como você chegou àqueles números e as representações, mas também você precisa fazer o quê? Experimentos, experiências, comparar determinadas situações, comparar os fenômenos em diversas regiões e com diversas variáveis, e além disso é preciso conseguir comprovar. Né? Então o método estatístico é muito mais um método de análise, porque ele exige a experimentação e também a comprovação do que um método simplesmente descritivo. Né? Ele não é um suporte para a sua descrição, para favorecer a sua descrição em termos numéricos. O método estatístico é um método de análise para verificar se existem realmente conexões entre fenômenos, sendo que eu utilizo conjuntos de representações simplificadas para poder fazer uma análise de uma forma melhor, né? E para conseguir chegar a algumas regras gerais quanto àquela situação. Ele principalmente nos auxilia, por exemplo, se você apresentar essas conclusões para algum governante, auxilia inclusive para políticas públicas. Por quê? Porque aí eu consigo visualizar em números, né, determinadas conclusões. Então, quer dizer, eu chego a determinadas conclusões que podem ser comprovadas mediante as representações quantitativas, né? Simplificando os métodos, simplificando determinados processos que são complexos. Né? Como são muitos elementos, às vezes a gente não consegue analisar só lendo, às vezes a gente se perde. Então, algumas representações simplificadas, tabeladas, né, às vezes estruturando gráficos, a gente consegue visualizar melhor exatamente para a tomada de decisões e, no caso da pesquisa científica, para chegar a determinada conclusão. Então, se você vai fazer um levantamento de dados, se você vai fazer uma representação quantitativa dos fenômenos, né, utilizando esses conjuntos de representações, comparando as representações realizadas
para fazer um experimento, né? E para comprovar este experimento, chegando a um resultado que tem uma característica de generalização para eu compreender aquele processo complexo, né? Permitindo que eu tome determinadas ações, se essa for a hipótese, aí sim você deve usar o método estatístico na sua monografia. Caso contrário, só pelo fato de você utilizar alguns gráficos, alguns elementos numéricos, não permite que você fale que você está utilizando o método estatístico, né? Você está fazendo uma descrição utilizando um suporte de dados numéricos. Você faz o levantamento de dados, você tabela e você apresenta ao seu leitor na sua monografia. Porém, isso não é o método estatístico. O método estatístico tem que desenvolver um caminho para eu chegar a determinado resultado. Portanto, se eu não consigo fazer uma análise correta por meio das representações quantitativas, se eu não consigo chegar a determinadas conclusões, analisando processos complexos por meio dessas representações quantitativas, eu não consigo comprovar, portanto, eu não estou empregando o método estatístico. E lembre-se, uma das características da ciência é ser viável em relação à parte da comprovação. Se você verificar que não tem como comprovar a relação entre esses fenômenos, então você deve voltar e refazer a delimitação do seu tema, o problema-chave, a sua hipótese, para se tornar algo factível, né? Então precisa ser algo que seja possível de verificar, de comprovar, caso contrário, de nada adianta, né? Então, para utilizar esse instrumental, você precisa ter em mente qual é a sua questão-chave, seu problema-chave, quais são os dados e quais são as fontes que você vai utilizar para a obtenção desses dados, né? Os recursos. Tendo uma visão geral dessa forma, aí sim eu posso falar com certeza que o método estatístico vai me ajudar a chegar a determinadas conclusões. Muitas vezes o método estatístico é extremamente importante para chegar a determinados resultados, né? Mas ele precisa ser bem utilizado. Então não erre. Não erre, como eu vejo várias monografias errarem e muitas vezes são até reprovados por conta disso. Como ele se trata de um método de procedimento, portanto se conecta mais à prática, uma técnica inclusive, ele é sobretudo um método estatístico, um método de análise e portanto não é só uma leitura das representações quantitativas que eu faço, eu preciso conectá-las, preciso ligá-las aos fenômenos e eu preciso necessariamente comprovar os resultados que eu cheguei, né? Portanto, você não pode simplesmente fazer uma descrição dos valores obtidos para as representações. Combinado? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixe um comentário, dê um like aqui embaixo, né? E também se inscreva no nosso canal para nos ajudar, que a gente está sempre fazendo novos conteúdos. E por fim, eu também gostaria de pedir para você dar um clique aqui nesse sininho abaixo para você receber os lembretes e notificações, porque a gente sempre está produzindo novos conteúdos que com certeza vão te ajudar. E também ver a descrição, porque deixamos links de e-books, bibliografias, artigos, para serem um material de suporte, de apoio para o desenvolvimento da sua pesquisa científica. E veja sempre o horário em que terá a estreia do nosso vídeo, porque a gente já deixa tudo agendado, então você pode ver as pautas dos próximos dias, exatamente para você poder participar do chat online. Porque no chat online você vai poder tirar as dúvidas com os nossos especialistas, que estão acostumados a desenvolver pesquisa científica e trabalham com isso todos os dias durante anos, então realmente vão poder te dar as dicas e as respostas para auxiliar no desenvolvimento da sua pesquisa. Bem, olha, muito obrigada e até o próximo vídeo. Ainda vamos continuar quanto aos métodos de procedimento. Quando nós falamos de análise de dados quantitativos, nós estamos falando sobre métodos estatísticos.
Os métodos estatísticos, eles são divididos, então, em estatística descritiva, que aborda aí a coleta de dados, a apresentação dos dados, a caracterização desses dados, e a finalidade da estatística descritiva é descrever os dados. Já quando nós falamos da estatística inferencial, nós estamos falando de estimativas, de testes de hipóteses, e tem a finalidade de tomar decisões sobre algumas características da população a partir de uma determinada amostra. Vamos pensar em estatística como o raciocínio de um projeto de pesquisa. Desta forma, nós precisamos estabelecer as regras e direcionar o sentido. Para iniciar uma pesquisa, nós precisamos elaborar um projeto de ação e fundamentos e qual é a finalidade desse projeto. O método de pesquisa responde a algumas perguntas. O que devo pesquisar, como fazer essa pesquisa e qual o prazo e quem vai fazer essa pesquisa. Como que é apresentado, então, o resultado dessa pesquisa? Para desenvolver uma pesquisa, é necessário ter em mente a sua finalidade e a quem interessa e qual é a forma que eu devo fazer a pesquisa. Nós devemos elaborar um mapa ou uma planilha estruturada para levantar e coletar os dados da pesquisa de forma simples a executar e colher os dados. Censo. O censo é a coleta de dados de uma população. E o censo ele pode ser muito lento, né? Porque ele está falando aí de fazer a coleta de dados de uma população, e essa população pode ser grande, né? A amostragem é a coleta de dados de uma pequena população. É um processo de obtenção de amostras, que é o que eu comentei com vocês. Muitas vezes, o IBGE ele faz levantamentos por amostragem, ele não faz levantamento da população como um todo. Então, o censo procura atingir o máximo da população possível, e a amostragem não. Né? Então, a amostragem ela pega uma pequena parte da população e considera que a população inteira representa aquela porcentagem da população que respondeu à pesquisa. O objeto estatístico são o censo e a amostragem. Né? Então, tanto o censo como a amostragem é reconhecido como objeto estatístico e ele corresponde ao levantamento das informações que foram dadas. Quais são as variáveis? São os elementos que representam o conjunto de todos os resultados possíveis de um fenômeno, onde classificamos os possíveis valores, como cor, idade, sexo, peso, altura, cor dos olhos, etc. Aqui nós temos um exemplo, né, para vocês. Então, aqui existem alguns dados pessoais do Pelé. Então, nome, a posição que ele jogava, qual é o ano de nascimento, a idade, a nacionalidade, local de nascimento, a altura, o peso, a formação acadêmica. Então, aqui são algumas características. Esse exemplo nos mostra características físicas, profissão e função. Veja que são informações importantes para o atleta, o clube, a federação e a confederação. Com esses dados colhidos nesta pesquisa, nós identificamos a sua origem e os seus dados como atleta. Variáveis. As variáveis elas podem ser de forma discreta, né? A variável discreta ela assume valores inteiros e número finito de valores bem definidos. Quantitativa contínua é aquela que assume qualquer valor inteiro ou não dentro de um determinado intervalo. Qualitativa ordinal não é numérica, ela apresenta uma ordenação de valores, e a qualitativa normal, ela não é numérica, então é aquela não numérica que não possui ordenação de valores. Tipos de amostragem.
Para que seja feita uma ótima pesquisa, é importante fazer um planejamento e estruturar a coleta de dados, né, com amostras confiáveis, onde se possa impactar todos os resultados para não haver dúvidas no trabalho. A amostragem por conveniência é quando o indivíduo seleciona a população, elementos que considerem pertinentes, aos quais imagina que serem representativos do todo. Esta é uma forma de pesquisa que tem grandes falhas nos resultados. Amostras voluntárias é a pesquisa que é feita por voluntários, normalmente feita pela internet, telefone ou fontes não confiáveis. A amostra aleatória ou simples é aquela que é feita por sorteio, tem vantagem em relação às anteriores por garantir todos os elementos da população que eles tenham a mesma probabilidade de permanecer na amostra. Então, o que é, né, o método estatístico? Para realizar uma pesquisa estatística, nós precisamos seguir algumas etapas. Então, quais são essas etapas? Definir o problema e o público-alvo. Coletar os dados, organizar os dados, elaborar as tabelas e os gráficos, criticar e analisar esses dados e interpretar e apresentar os resultados. Esse é o processo de um método estatístico. Então, vem desde a seleção do público-alvo, né, a escolha do problema, a seleção do público-alvo, até a obtenção dos resultados. Aqui está a nossa lista de presença. Chegamos aí ao final da nossa aula. Então, preencham essa lista de presença. Vocês têm aí o código da aula MQ175U1S2. Tá? Eu preciso que vocês coloquem esse código para saber, né, qual que é a referência da aula. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Aqui eu deixo os meus dados para vocês, caso vocês precisem entrar em contato. Até mais!